Quem poderia imaginar que tudo o que sabemos sobre Jesus não é nem metade de sua história completa? Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Rei de Israel, o Messias. Quero dizer, ele é alguém muito especial. Se você já se perguntou o que aconteceu no intervalo entre a adolescência de Jesus e seus 30 e poucos anos, você certamente vai se surpreender. Explorações recentes de textos bíblicos e escrituras por estudiosos religiosos revelaram algumas escritas estranhas, contendo uma verdade chocante sobre a relação entre Jesus e uma de suas discípulas, Maria Madalena. Eu vejo Maria Madalena como uma das figuras mais intrigantes de todo o Evangelho. O mundo pensa que Maria é apenas uma das poucas amigas próximas de Jesus e a mulher da qual ele expulsou 7 demônios. Mas ela é mais do que isso. Entre os escritos antigos, havia uma carta que Maria escreveu sobre a amizade dela com Jesus. Continue assistindo para descobrir o que sua Bíblia moderna nunca revelou. A relação entre Maria Madalena e Jesus, a crença de que Jesus Cristo poderia ter tido uma esposa, existe há muito tempo, mas não foi até recentemente que isso foi revelado. Embora muitos estudiosos religiosos e historiadores tenham tentado desmentir isso, a ideia continua ressurgindo. Um exemplo recente é o romance popular de Dan Brown, O Código da Vinci, que usa essa ideia como uma parte importante de sua história. Embora o livro de Brown não seja considerado uma fonte confiável, um historiador da Harvard Divinity School pode ter encontrado a primeira evidência real de que Jesus falou sobre ter uma esposa. O historiador encontrou um pequeno pedaço de papiro com uma escrita que tem cerca de 1.600 anos. A escrita é em tinta preta e diz que Jesus a chamou de sua esposa. A frase continuava, afirmando que ela poderia ser sua discípula, mas então o historiador notou algo estranho. A frase completa estava cortada. Essa descoberta é importante porque pode ser a primeira vez que Jesus é citado falando sobre uma esposa. Embora não seja uma piada, a descoberta é importante e pode mudar o que sabemos sobre a vida de Jesus. Karen King, uma renomada acadêmica e professora de divindade na Universidade de Harvard, fez uma descoberta significativa. Ela encontrou um fragmento de papiro antigo que parece citar Jesus mencionando sua esposa. King é especialista em língua e literatura copta e está convencida de que as palavras no papiro podem ser interpretadas apenas como se referindo à esposa de Jesus. Ela compartilhou suas descobertas com outros estudiosos que também estão cautelosamente otimistas sobre a descoberta. Embora a descoberta de King esteja deixando as pessoas empolgadas, ela a aborda com rigor acadêmico e cautela. Ao contrário de personagens fictícios como Robert Langdon, de Dan Brown, King não salta a conclusões nem manipula suas descobertas. Em vez disso, ela está analisando cuidadosamente as evidências e buscando a opinião de outros especialistas. O fragmento de papiro tem uma história intrigante. Tendo sido comprado por um colecionador anônimo em 1997 de um professor alemão que já faleceu. Roger Bagnell, um especialista em estudos antigos da Universidade de Nova York, examinou o fragmento de papiro e acredita que é improvável que seja uma farsa. Ele acha que seria muito difícil para alguém criar uma falsificação como essa, e não é como se houvesse muitas pessoas tentando enganar os outros criando textos antigos falsos. O professor Diarmaid MacCulloch, da Universidade de Oxford, que se especializa em história da Igreja, também está intrigado com a descoberta. Ele acredita que, se o papiro for genuíno, é uma descoberta muito significativa que lança luz sobre os debates cristãos primitivos sobre o papel das mulheres na Igreja. Mas ele está rápido em apontar que essa descoberta não apoia afirmações sensacionalistas sobre a vida de Jesus, como aquelas feitas nos romances de Dan Brown. Em vez disso, é uma descoberta histórica importante que deve ser estudada e entendida em seu devido contexto. Mais do que isso, mesmo que o fragmento de papiro seja genuíno, ele foi escrito muito tempo depois do nascimento de Jesus, aproximadamente tão longe quanto o tempo de Shakespeare é para nós hoje. Enquanto a Bíblia usa uma linguagem simbólica para descrever Jesus como um noivo, essa metáfora refere-se ao seu relacionamento com a Igreja, não a uma esposa literal. Não há menção de uma esposa real nos relatos bíblicos.
Na igreja cristã primitiva, houve uma discussão sobre se Jesus poderia ter sido casado, como parte de um debate mais amplo sobre o papel das mulheres na igreja. Curiosamente, as mulheres ocupavam posições de liderança na igreja primitiva, mas foram posteriormente marginalizadas. Levou quase 2000 anos para que as mulheres recuperassem gradualmente esses papéis, com a Igreja da Inglaterra permitindo apenas recentemente que elas se tornassem bispas. Esse contexto histórico ajuda a entender a importância do fragmento de papiro e suas possíveis implicações para nossa compreensão da vida de Jesus e da igreja cristã primitiva. Existem outros textos antigos sobre Jesus, chamados de evangelhos apócrifos, que não foram incluídos na Bíblia. Esses textos costumam ter histórias e ideias que diferem das histórias bíblicas familiares. Alguns desses textos mostram mulheres em papéis importantes e sugerem que Jesus tinha relacionamentos próximos com elas. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, do século I, conta uma história em que Jesus apoia Maria Madalena contra Pedro, que quer que ela saia. Outros textos, como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria, também mostram Jesus tendo relacionamentos próximos com mulheres. O Evangelho de Filipe até descreve Jesus beijando Maria. O Evangelho de Maria tem um discípulo chamado Levi defendendo Maria contra as críticas de Pedro, dizendo que Jesus a amava mais do que os outros discípulos. Esses textos são interessantes porque mostram um lado diferente de Jesus e da igreja cristã primitiva, um que valoriza os papéis e as perspectivas das mulheres. Eles são importantes para entender a diversidade das crenças e práticas cristãs primitivas. A devoção de Maria a Jesus após essa cura deve ter sido muito intensa. Ela desempenhou um papel crucial na vida de Jesus, semelhante ao de Pedro entre os discípulos masculinos, e sua presença em momentos-chave de sua vida, como a crucificação e ressurreição, destaca sua importância. A riqueza e devoção de Maria a Jesus tornaram-na uma grande apoiadora de seu ministério, e seu testemunho da ressurreição influenciou a mensagem cristã primitiva. A história de Maria Madalena é admirada em várias denominações cristãs, incluindo a católica, ortodoxa oriental, anglicana e luterana, que a consideram uma santa. Em 2016, o Papa Francisco mudou sua festa para 22 de julho, concedendo-lhe o título de Apóstola dos Apóstolos. A Igreja Ortodoxa Oriental honra sua bravura e o milagre do ovo vermelho, que simboliza a ressurreição de Jesus. As tradições sobre a vida de Maria Madalena variam, com alguns relatos indicando que ela viveu em Éfesos, onde se juntou a João e a Virgem Maria. Maria Madalena tem inspirado uma vasta gama de expressões artísticas e literárias ao longo dos séculos. Sua história continua a despertar interesse, refletindo uma combinação de história e imaginação.